Aos poucos, as peças dos quebra-cabeças vão sendo montadas. E dia a dia, nós vemos que várias informações estão vindo à tona, deixando claro que existe sim um plano para 2026 e o plano mais notável deles é tirar Bolsonaro do cenário político. O julgamento de Bolsonaro nada mais é do que isso. É a preparação para um golpe eleitoral em 2026, alertou, o deputado em uma entrevista, feita durante a semana. O deputado federal José Medeiros soltou o verbo revelando o que pode estar por trás do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. E diante disso, nós estamos aqui para alertar o povo do que está acontecendo e o que está por vir. Veja um trecho do que foi que ele falou a respeito dessa preparação todas para uma possível condenação a 30 anos de cadeia de Jair Messias Bolsonaro. Olha, é impressionante como, além do advogado ter destruído tudo, ontem o ministro Alexandre de Moraes foi dragado pelo seu ex-assessor e diretor do TSE para uma situação de crime preparado, de preparação de flagrante e uma situação que, se fosse para medir o ministro Alexandre com a régua com que ele tem medido as pessoas do 8 de janeiro e Jair Bolsonaro, o camburão era para ter encostado lá na frente do TSE, do STF. Ou seja, era para ter encostado lá e já colocado o ministro Alexandre de Moraes dentro do camburão, porque o que está acontecendo e as últimas informações que têm vindo à tona são estarrecedoras e deveria ser, no mínimo, levadas em consideração. A informação revelada expôs a provável decisão de todos que estão ali para poder suspender esse terrível golpe que está acontecendo. Olha isso, no último segundo, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado relator de um habeas corpus que pede a paralisação da ação penal sobre tentativa do golpe de Estado. O pedido foi apresentado pela defesa do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, que figura como réu no mesmo processo que envolve o ex-presidente Bolsonaro e os outros aliados. Fontes próximas ao gabinete indicam que Mendonça já definiu sua posição. Ele não acolherá o pleito. O motivo é que o ministro do STF não pode, via habeas corpus, suspender o ato de um outro magistrado da própria corte. Esse entendimento está consolidado em súmulas e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A informação veio do portal Metrópolis. Dessa forma, o mérito do habeas corpus nem chegará a ser apreciado por André Mendonça. Qualquer tentativa de suspender a ação penal teria de ser feita por meio de um agravo interno e submetida ao colegiado que conduz o julgamento, no caso, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, da qual Mendonça não participa. Sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, o julgamento de Bolsonaro parece já ter sido revelado e um resultado já está pronto. Triste e chocante realidade, mas que mostra a verdadeira face do que está acontecendo nesse exato momento, diante de um julgamento que deveria ser levado em consideração e ter mais seriedade nesse julgamento. Trata-se também de milhares de pessoas aí que estão envolvidas nisso e que são julgadas por alguém que, segundo o PT, deu um golpe. Esse sim deu um golpe perfeito, porque o PT diz que até hoje houve um golpe contra Dilma. Bom, quem deu esse golpe? Um dos mentores seria Alexandre de Moraes. Eles pedem 40 anos de prisão para Jair Bolsonaro. Eu pergunto, então, quem deu um golpe perfeito está julgando alguém que possivelmente teria feito uma tentativa de golpe? Então, é incoerência, é falta de provas. Esse julgamento é imprestável. Na verdade, é a preparação para um golpe eleitoral de 2026, onde não querem a participação de Jair Bolsonaro.
E aí, tirando o Bolsonaro do páreo político de 2026, eles não precisam fazer nenhuma movimentação, nenhuma peça, nada. O xadrez já está pronto. Como dizia alguns mentores do grande jogo clássico que perdura por milênios no xadrez, os peões vão primeiro. O que eles estão fazendo aqui é jogando várias pessoas na frente, vereadores, deputados, senadores, jornalistas, pessoas comuns, para irem primeiro, para irem caindo, para que a grande peça possa cair por último, que é Jair Messias Bolsonaro. A movimentação para as eleições já começou. Num outro vídeo nós já mostramos para vocês sobre vereadores já estarem caindo aos poucos, e tudo isso já revela esse grande plano deles. O Supremo Tribunal Federal, dias atrás, foi acionado às pressas, urgente, pois Tarcísio de Freitas pode ter o passaporte retido. Isso mesmo. O deputado federal Rui Falcão, claro, do PT, entrou com uma representação no Supremo Tribunal Federal contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acusando-o de tentativa de obstrução de justiça. Segundo a petição, Tarcísio teria viajado a Brasília durante o julgamento da ação penal que apura a suposta tentativa de golpe de Estado e os atos envolvendo o 8 de janeiro, para articular um apoio político a um projeto de anistia que beneficiaria o ex-presidente Bolsonaro e seus réus. Por isso que muitos não estão nem preocupados com essa ação penal contra Bolsonaro. Por isso que muitos nem estão preocupados ou se manifestando como deveriam na condenação de Bolsonaro. Porque já alguns interlocutores já disseram e sinalizaram que sim, a anistia vai passar depois que Bolsonaro for condenado. E aí a anistia passando, Bolsonaro estará livre. E vão tentar reverter de todas as maneiras para que Bolsonaro não saia da cadeia. O documento alega a iniciativa do governador não se limitou à atuação política, mas configurou uma tentativa de fragilizar a autoridade do STF justamente no momento em que a Corte analisava o processo histórico sobre a ruptura institucional. A apresentação pede que o caso seja analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, e sugere medidas cautelares contra Tarcísio como retenção do passaporte, restrição de viagens, proibição de contato com outros investigados. Ainda que disfarçada de atuação política, a conduta de Tarcísio de Freitas deve ser investigada sob a ótica penal, diz o texto apresentado ao Supremo pelo então deputado. É um absurdo atrás do outro. E qualquer pessoa que se junte, que esteja atrelado, participe, esteja perto de Bolsonaro, pelo visto, está pagando muito caro e um preço muito caro. Com uma pergunta muito simples, e essa pergunta é direcionada para qualquer cidadão brasileiro. Qual é o resultado desse julgamento? Qual será o resultado desse julgamento? Qualquer cidadão brasileiro que já tenha acompanhado as notícias sabe dizer hoje qual será o resultado desse julgamento, e diante dessa realidade, a constatação é muito simples. Que julgamento é esse em que já se sabe o resultado? Aliás, Alexandre de Moraes já antecipou o voto dele ontem de forma muito clara. Mas se todo mundo já sabe, para que julgamento? Não seria esse, então, um teatro apenas? É como ir no cinema assistir o Titanic. Todo mundo sabe que o navio vai afundar. É isso. É isso que estão planejando para o nosso capitão. Já já eu volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like, pessoal.